coração. Não dá pra falar muito não. Espera passar o avião. Assim que o inverno passar, eu acho que vou te buscar. Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa quarta aula de Geografia para o segundo ano do ensino médio e eu escolhi a música do Chico Buarque, Bye Bye Brasil, para ilustrar a aula de hoje, esse início, né? Porque o Chico é um cantor que representa bem o período da ditadura militar no Brasil. A nossa aula não é exatamente sobre a ditadura, mas é sobre a balança comercial brasileira durante esse período que vai de 64 até 85. Como todo mundo sabe, isso eu tenho certeza que todos já sabem, a balança comercial é a diferença entre as exportações e as importações de um país. Se esse saldo ele é positivo, nós damos o nome de superávit. E se ele é negativo, a gente chama de déficit. Bem, agora vamos aqui para o gráfico para a gente ver o comportamento desse saldo ao longo do tempo. Eu quero que vocês observem aqui, depois eu vou explicando. Entre 64 e 73, a nossa balança comercial, ela se apresentava ora um pouquinho favorável, ora um pouquinho desfavorável, mas esse saldo, ele era um saldo praticamente insignificante. Aliás, essa característica já vinha de anos anteriores, desde o governo JK, a nossa balança, ela está se apresentando dessa maneira. Bom, inclusive durante os anos do milagre econômico brasileiro, de 68 até 73, que foi o período em que a economia brasileira mais cresceu, chegando a um crescimento do PIB de 14% ao ano em 73, reparem, durante esse período do milagre, a nossa balança comercial também ela não se alterou muito, né? Isso explica por quê. O foco naquele período era o crescimento do mercado consumidor interno, certo? As exportações de produtos agrícolas e minerais, ou seja, de bens primários, tinham a finalidade de cobrir os gastos com as importações de máquinas e equipamentos. Máquinas essas que eram necessárias para as indústrias que estavam se instalando no Brasil. Porque as empresas multinacionais que investiram no Brasil durante esse período, a gente está falando aqui, né, do início da ditadura militar, esse período a gente recebeu uma quantidade de investimentos estrangeiros diretos muito forte. Então vinha a empresa, vinha a fábrica e era necessário trazer máquinas e equipamentos de fora. Então é isso que fazia com que houvesse gastos, mas eles eram cobertos pelas nossas exportações de produtos agrícolas e minerais. O resultado disso tudo era uma balança muito controlada, coisa que vai mudar a partir do primeiro choque do petróleo em 1973, como vocês veem aqui, né, que abriu um déficit de 4 bilhões e meio de dólares na nossa balança comercial e depois, em 1979, com o segundo choque do petróleo, né, novamente um impacto enorme sobre a balança comercial brasileira e sobre a economia brasileira como um todo, certo? Em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente que o Brasil não produzia petróleo em quantidade, exceto alguns poucos barris de petróleo lá no litoral da Bahia, lá no Recôncavo Baiano, mas isso era muito pouco, era insignificante. Então, o Brasil, de fato, foi pego de surpresa quando aconteceu o primeiro choque do petróleo. Não só o Brasil, praticamente o mundo inteiro. Por determinação do governo Geisel, Ernesto Geisel, 2 medidas foram tomadas para corrigir esse forte impacto na nossa balança comercial. Primeiro, foi criado o Programa Nacional do Álcool, o Proálcool, onde o Brasil passa, a partir da cana-de-açúcar, a produzir o etanol.
O Brasil que já era um produtor de cana-de-açúcar, né? Já desde o século XVI que a gente está plantando açúcar, certo? E o Brasil vai passar a produzir o etanol e o carro a álcool também, como por exemplo o Fiat 147, que é o primeiro carro a álcool produzido no Brasil na fábrica de Betim, na fábrica da Fiat em Betim, Minas Gerais. Inclusive o professor Bruno também foi um proprietário de um carro 147 desses aí, tá? Bom, e a segunda medida tomada pelo Geisel foi investir na Petrobras, para que a Petrobras fizesse a pesquisa, prospecção, produção de petróleo na plataforma continental brasileira, sobretudo na Bacia de Campos, que o Rio de Janeiro, aqui no litoral do Rio de Janeiro, que a gente se tornou o maior produtor de petróleo offshore do Brasil. Offshore quer dizer no mar, tá? Bom, para terminar a nossa aula, eu gostaria que vocês reparassem agora aqui no gráfico, reparem que a partir de 1981, esse monstruoso déficit que havia até então, ele vai ser corrigido e o Brasil ele vai passar a ter um superávit enorme nos anos de 1982, 83, 84, até o final da ditadura em 85, quando, com a redemocratização, inicia o governo José Sarney. Esse saldo positivo, esse superávit bastante grande aqui, que atingiu 12 bilhões de dólares, isso é explicado pela desvalorização da moeda brasileira, que foi uma medida tomada pelo governo na época. Ora, como nós sabemos, quando um país desvaloriza a sua moeda, ele está automaticamente favorecendo o aumento das exportações. Ao passo que quando um país valoriza a sua moeda, ele está favorecendo as importações. Nesse caso, o que o governo brasileiro fez? Sobretudo durante o governo João Figueiredo, foi uma desvalorização monetária a fim de aumentar as exportações brasileiras. Isso tinha a ver com a pressão que o FMI tinha sobre o governo para desvalorizar a moeda e para que a gente pudesse honrar os nossos compromissos externos. Bom, turma, concluindo aqui, a gente tem que levar em consideração que a balança comercial de um país sofre fatores externos e internos, né? E a combinação desses fatores é que traz o resultado para a balança comercial, certo? Vejo vocês na semana que vem e quero que todos acompanhem semanalmente as atividades, exercícios e conferindo os gabaritos que a gente coloca lá. Tchau, tchau, pessoal. No ventilador, já tem fliperama em Macau. Tomei